Poucos jogos conseguem fazer você esquecer que está segurando o controle. The Last of Us é um deles. Mesmo depois de mais de 10 anos, ele continua sendo citado como um dos maiores jogos da história. Será que ele realmente merece toda essa fama? Bom, meu nome é Van, eu sou o dono do canal First Play, e depois de zerar mais uma vez, eu tenho algumas coisas para falar sobre esse jogo. Então eu convido vocês para minha review de The Last of Us. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos 2 ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Galera, antes de qualquer coisa, eu queria dar um contexto de quando The Last of Us foi lançado. Ele foi lançado no dia 14 de junho de 2013, e a indústria estava vivendo um mundo pouco diferente do que é hoje. O PlayStation 3 já estava chegando no seu fim, e o PS4 já tinha anúncio previsto para novembro daquele ano já. Naquela época era comum que grandes estúdios guardassem seus principais projetos para a nova geração. Por isso que a galera acreditava bastante que a Naughty Dog, que é dona de vários títulos, por exemplo, o Uncharted, The Last of Us, dentre muitos outros, iriam encerrar o PS3 com algum jogo da franquia Uncharted. Mas na verdade, em vez disso, o estúdio decidiu apostar em algo novo, algo considerado muito arriscado por um console que já estava no fim da sua vida útil. O resultado você já conhece. The Last of Us rapidamente se tornou um dos jogos mais bem avaliados da história e passou a ser considerado um dos maiores exclusivos já lançados para o PlayStation. Cordyceps é o início de tudo. Diferente da maioria de histórias de zumbis, The Last of Us não utiliza nenhum vírus criado em laboratório, arma biológica, origem estranha, enfim. Na verdade, ele utiliza do fungo Cordyceps, que existe na vida real. No universo do jogo, o fungo sofre uma mutação e passa a infectar seres humanos. A transmissão acontece principalmente por mordidas, também como instalação de esporos, que a gente já vai falar sobre isso no jogo também, encontrado em locais fechados, tomados pela vegetação ao longo da pandemia que aconteceu em The Last of Us. Depois que uma pessoa é infectada, o fungo começa a tomar conta do cérebro, sistema nervoso, assumindo completamente o controle do corpo, transformando o hospedeiro em uma criatura extremamente agressiva. E o assustador é que a pessoa não vira um morto-vivo como a gente está acostumado em Resident Evil ou até The Walking Dead. Na verdade, ela continua viva, mas ela perde totalmente o controle de si mesma. É como se o fungo parasse para dirigir aquele corpo. Galera, agora falando dos nossos personagens principais, eu queria começar com ele, Joel Miller. Joel Miller era um cara totalmente normal, que tinha sua vida tranquila e morava com a sua filha Sarah. O jogo mostra um pouco do início da pandemia, bem no início mesmo, quando basicamente está tudo começando a ser tomado. O Joel pega a sua filha Sarah e tentam fugir junto com o seu tio Tommy, que também se torna um personagem muito importante no jogo. Ele é o irmão do Joel. Tudo isso acontece para te mostrar aquele caos que tá acontecendo ali, você não sabe o que fazer, você não sabe de onde tá vindo as coisas, e toda essa atmosfera toma conta de The Last of Us de uma maneira muito tensa, por assim dizer. Eu, quando joguei o jogo, eu fiquei bastante assustado no início por conta que você via as pessoas gritando, pessoas pedindo socorro. A Sarah, filha do Joel, é uma das personagens que dá o pontapé inicial para a mudança drástica do personagem, pois ela é baleada na frente dele por conta de um soldado que apenas estava seguindo ordens. E isso muda totalmente a dinâmica que você tem daquele mundo. Você percebe que The Last of Us não é só um jogo de zumbi, é um jogo de perca também. E isso afeta a gente de uma maneira que é bem complicado de explicar. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você.
Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. E agora falando da Ellie, a gente encontra a Ellie, que é uma das personagens que eu vou contar pra vocês que em The Last of Us 1 é uma personagem muito bacana de se ter por perto. A Ellie é uma personagem que tem mais ou menos os seus 13 anos de idade e a gente conhece ela alguns tempos depois após a infecção. Uma personagem bem brincalhona e a Ellie também tem o seu passado obscuro que é mostrado durante o jogo, o que ocorreu com ela. Ela não tem pai, ela não tem mãe e ela é apenas mais uma sobrevivente. E é isso que junta os dois, porque agora a gente vai entender o que aconteceu em The Last of Us para os dois se juntarem. Dando uma passada rápida, porque eu não quero falar totalmente da lore inteira, mas todo mundo sabe que a Ellie está infectada e ela se torna uma peça-chave central, pois os Vagalumes, que é uma organização do jogo, que basicamente é contra todo o sistema que está acontecendo ali, decide que querem estudar a Ellie, querem levar ela para o hospital, para os médicos conseguirem entender o que está acontecendo, porque que o corpo dela não é afetado pelo vírus. E é aí que a gente conhece a personagem Tess. A personagem Tess basicamente fazia contrabandos com o Joel, e numa dessas contrabandos a gente encontra a Marlene, que é a rainha dos vagalumes, essa personagem aí. Ela basicamente nos passa uma missão após a gente ter feito um acerto de contas com um rapaz que roubou nossas armas. E é aí que a gente conhece a Ellie. Aí você já percebe no início que a relação dela com o Joe é um pouco pirralha com um cara mais velho, que é tiozão, enfim. Os dois não se batem muito bem de início, mas a Tess tá ali pra mediar tudo. E é aí que a gente começa a ver o encontro dos dois e como que eles se correlacionam em relação a todo esse mundo. A Ellie com essa visão mais molecona e o Joe com essa visão mais cara amargurado, carregando uma bagagem diferente. E é aí que a gente começa a ver que a lore de The Last of Us é maravilhosa. A construção desse jogo é maravilhosa. E eu acho que a parte mais bacana pra mim de The Last of Us foi ver essa relação dos dois, como ela muda conforme o jogo. E quem jogou sabe que isso afeta demais quem tá vendo, a gente que controla o personagem. E é uma das partes que eu mais gostei de The Last of Us. Galera, agora falando um pouquinho de gameplay, eu queria separar por 3 coisas pra vocês. O combate. Cara, The Last of Us traz um combate muito bacana porque a gente precisa guardar recursos para sobreviver ao longo do game. Então você vai se deparar muito com pouca munição, uma tensão muito grande, uma violência extremamente pesada. Cara, quem não pegou um taco e saiu descendo sarrafo em instalador, seja, sei lá, humano, que é impossível, não tem como. É muito legal essa parada. O Joe, ele literalmente desce a porrada mesmo, ele pega o cara assim, coloca no vidro e pá. Isso é muito legal, é muito legal. O combate de The Last of Us me chamou muita atenção por conta disso. Até a parte stealth também, pois a gente precisa ouvir os instaladores, a gente tem que tomar cuidado por onde a gente tá andando. E isso é muito legal, traz uma imersão. Deixa o jogo mais imersivo, por assim dizer, porque você fica com medo, você fica com tensão. E você não pode fazer barulho, pois eles estão te ouvindo. Então isso é muito legal. Em relação à exploração, The Last of Us traz um jogo maravilhosamente bom em relação a isso, pois em algumas partes do jogo ele te dá uma liberdade para você ver aquele mundo pós-apocalíptico. Não é claramente um jogo de mundo aberto, ele tem as suas limitações, mas você consegue ver aquela vegetação que tá se embutindo com construções, aquele mundo que dá medo, você não sabe para onde você pode ir. Você sempre começa a ouvir um barulho de instalador, você já fica em choque. Fora as referências demais que eles têm daquele antigo mundo. Tem uma parte do jogo que eu gosto bastante, que é quando a Ellie vai numa loja de toca-discos, que ela consegue até ver algumas
capas de bandas famosas, e isso é muito legal, cara. Eu achei que isso trouxe mais imersão pro game ainda, sabe? Eu achei isso muito legal. Agora falando um pouco da narrativa, The Last of Us traz uma narrativa totalmente imersiva, você se sente parte daquele lugar. A gente controla o personagem Joel do início ao fim do jogo. Tem uma parte que a gente controla a Ellie também, mas falando do Joel em específico, você se sente no dever de querer proteger a Ellie, por mais que ela só seja uma mercadoria, que é assim que a gente trata ela no início. Conforme o jogo vai passando, você vai se sentindo mais apegado à personagem, porque a Ellie é uma pessoa muito legal, ela é muito bacana, ela traz um pouco de vida para aquele mundo morto. Então quando a gente protege ela, ou a gente precisa ajudar ela, ou ir atrás dela, isso te dá uma sensação de pai e filha, que é algo que lembra muito o Joel com a Sarah. Por mais que tenha sido no início do game, você assume esse papel de pai com a Ellie, então isso impacta demais o jogador. Eu me senti muito impactado em várias cenas do jogo, principalmente na cena em que a gente vai até os canibais, que aquilo pra mim me pegou de um jeito foda, cara. Então, é um jogo que tem uma narrativa muito pesada. E, enfim, que complicado. Olha! Sou eu. Ele tentou. Joel. Ainda hoje, The Last of Us é um dos jogos mais comentados da história. E eu não podia deixar de fazer a minha review, que eu acho que eu tô bem nervoso pra falar, até porque é a minha primeira review pro YouTube, galera. Sim, é a primeira review do Van aqui com vocês. Então, é um jogo que eu indico 100% vocês jogarem. Não é uma review totalmente completa, porque eu não quero estragar a experiência de novos jogadores com esse jogo. Mas eu quero que vocês entendam que é uma experiência difícil de esquecer. Então, se você gosta de jogo de terror, se você gosta de jogo de aventura, não. Então, se você gosta de jogo de terror, gosta de jogo de narrativa, The Last of Us é o jogo certo pra você jogar. Até porque aqui, o maior inimigo não são os clickers ou os runners. O maior inimigo são as pessoas e as escolhas que a gente faz durante o jogo. Então, se você gostou do vídeo até aqui, eu queria te pedir o máximo possível aquele joinha para fortalecer o canal e a sua inscrição para mim melhorar meus conteúdos, também o seu comentário fazendo algumas sugestões de vídeo aqui pra gente postar no First Play. Eu agradeço demais vocês que estão acompanhando até aqui e queria deixar o meu muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Então, aquele abraço do Van, tamo junto, players, e esse foi mais um vídeo do First Play. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas é... pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.